Irmãos, eu queria dar uma palavrinha antes de o Mr. Myers iniciar o estudo, bem rapidinho, que é o seguinte, eu passei por uma cirurgia, eu acho que alguns ficaram sabendo, eu saí do hospital ontem, então eu estou meio devagar assim, mas está bem, viu? Não precisa se preocupar. É a retirada de um lipoma e um cortezinho aí de 30 pontos, está aqui. Eu só que vocês chegam perto, por isso que eu faço assim com o braço. Se quiser abraçar, abraça do outro lado, tá? Não desse lado direito. Mas a razão que eu quero mencionar isso é que vocês estiveram orando pelo menos alguns que eu fiquei sabendo, estiveram orando pela minha cirurgia. E eu queria agradecer a Deus e também a vocês pela essa intercessão. Eu estou muito bem, graças a Deus, não está doendo. Vim ontem aqui à noite, saí meio-dia, vim aqui à noite, 7 da noite. E apesar do médico ter falado que eu tinha que ficar deitado. Inclusive, na semana que vem eu não vou conseguir ir lá no Betel, que ele não quer que eu viaje, que é muitos pontos. Mas então, agradecer a vocês que intercederam por isso, aqueles que me visitaram, Clemente, Bruno, foram lá no hospital, obrigado, Bruno. E nós agradecemos a Deus, então, por esse momento, tá bom? Nós vamos agora, então, inverter o disco aqui, agora eu vou sair de cena, e o nosso irmão Myers vai falar o estudo, e eu vou traduzir na medida do possível. Ok. I bring you greetings from Ukraine. Trago as boas-vindas, não, greetings, saudações. Trago as saudações da Ucrânia para vocês. From the assembly named Word of God. Uma igreja que chama a Palavra de Deus, lá na Ucrânia. Know that our assembly in Ukraine prays for Brazil. Sabemos, quero que vocês saibam que a igreja lá na Ucrânia ora por vocês, as igrejas aqui no Brasil. Every week, toda semana, at our prayer service, we pray for the spread of the gospel in Brazil. Durante as reuniões de oração, o encontro de oração, eles oram pela espalhar do evangelho aqui no Brasil. God has given us a tremendous treasure. Deus tem nos dado um grande tesouro. The Word of God. A palavra de Deus. And you can each have your own copy. Você pode ter a sua própria cópia da Bíblia. In your own language. Na sua própria língua. And this is a great blessing. Isso é uma grande bênção. And in the Word of God, everything is revealed that God wants you to know about Him and His plan. E nessa palavra de Deus está revelado tudo que Deus quis revelar a respeito dele para nós. Everything that you need to know about how to face life. Tudo o que você precisa saber para ter uma vida de fé. Found in the Word of God. Encontra-se na palavra de Deus. There are no secrets to a happy and successful life. Não há nenhum segredo sobre uma vida feliz e de sucesso além da palavra de Deus. They're all revealed in the Word of God. Tudo está revelado na palavra de Deus. How to have a good life. Como ter uma boa vida. How to have a good marriage. Como ter um bom casamento. How to have peace and joy in spite of circumstances. Como ter paz e alegria no meio das circunstâncias que você vive. God has told us. Deus já nos disse. Our problem is oftentimes we don't understand the plan of God. O problema é que muitas vezes nós não entendemos o plano de Deus. And the Apostle Paul says this is because of the ignorance that is in them. E o apóstolo Paulo diz que é devido à ignorância que está dentro de nós. Because of the hardness of their hearts. A dureza do coração, que às vezes evita isso. In 1 Peter, he writes about how to face suffering. Em 1 Pedro ele escreve, está escrito aqui sobre como lidar com essa situação. 5 chapters. 5 capítulos. Each one is going to deal with suffering from a different perspective. Cada um dos capítulos vai lidar com a questão dos sofrimentos de uma forma diferente. And he's going to tell us how to understand suffering and how to deal with it. E vai nos dar o ensinamento de como entender isso e como lidar com isso, sofrimentos. And he's going to tell us why
we are here in this world. E vai nos dizer por que nós estamos aqui nesse mundo. Now, in chapter 1, he says that we are suffering because we live in a world that's under a curse. No capítulo 1 ele vai dizer que nós sofremos porque vivemos nesse mundo amaldiçoado. We have trials in life, Nós temos tentações na vida and you can't control them. e você não pode controlá-las. You can't change your government. Você não pode mudar o governo, You can't change the economy. não pode mudar a economia. These things are out of our control. Essas coisas estão fora do nosso controle. You can't control the rainfall. Você pode controlar a chuva. Não pode controlar a chuva. Sometimes these things cause us to suffer. E essas coisas às vezes nos levam a sofrer. What am I going to do about it? O que eu vou fazer agora? I need to understand, why am I here in this world? Eu preciso entender por que eu estou aqui nesse mundo. I am not here to fulfill my own desire. Eu não estou aqui para atender os meus próximos sentimentos, o que eu gostaria de ter. And all the way through this short epistle, he keeps on telling us we are here to glorify God. E todo o caminho que você passa aqui nessa epístola de Pedro, ele vai te dizer como glorificar a Deus. Some people say, oh, it's such a horrible world we live in. Às vezes a pessoa diz que o mundo horrível esse que a gente vive. Well, it's probably not any worse than it ever has been. E talvez não seja tão ruim assim quanto já foi. And it may be better than some eras. Daí às vezes melhor do que em algumas áreas. I mean, we're all here, we're free. Nós estamos todos aqui, somos todos livres. You look like you've had enough to eat. E vocês está parecendo que vocês comeram bem. You're all wearing clothes. Está vestindo bonitinho, todo mundo se vestido bonitinho. So you may say, oh, my life is so hard. Mas às vezes você vai dizer, mas a minha vida é muito dura. Well, Peter is saying it doesn't matter if your life is hard. E Pedro está dizendo, não quer dizer nada se você está dizendo se a vida é tão What dura assim. matters is what you're going to do in the present circumstances. E o que mais é significante é o que você vai fazer nessas circunstâncias. So it's a bad world. É um mundo mau. I can't change that. Eu não posso mudar. And sometimes I hear people say, oh, it would be so good if we could go back 50 years or 200 years. Às vezes as pessoas dizem, seria tão bom se a gente voltasse 50 anos, 200 anos atrás. No, this is a wonderful time to be alive. Esse é um momento maravilhoso de estar vivo. Because God has a plan for you right now in this world. Porque Deus tem um plano para você agora nesse mundo. He has a purpose for your life right now. Ele tem um propósito para a sua vida agora. I mean, with all of the things going on in the world around us, all the many things happening in the world. Então, e comparando com todas as muitas coisas que acontecem nesse mundo, ele tem um plano para você agora. I mean, the economy may collapse tomorrow. A economia pode vir a quebrar amanhã. We may have a world war that starts tomorrow. Temos aí uma guerra começando amanhã, talvez. There may be great disease that will come and kill a lot of people. Às vezes vem aí uma doença ruim que mata muita gente. That's out of my control. Isso é fora do meu controle. My concern is, what does God want me to do right now? O que eu tenho que me preocupar é qual que Deus quer que eu faça agora. And I need to understand my relationship to suffering. E eu tenho que então entender o meu relacionamento com o sofrimento. Whether it's suffering in the world in general, E quando sofrer aí no mundo em geral, or suffering in my life personally. ou sofrendo na minha própria vida interna. What does God want me to do about it? O que Deus quer que eu faça a How can I respeito? understand it? Como eu posso entender isso? Peter writes and says, we are here to glorify God. Pedro diz, nós estamos aqui para glorificar a Deus. So I have problems. Então, tenho problemas. So what? E daí? I need to glorify God. Eu preciso glorificar a Deus. God is the sovereign, He's in control. Deus é soberano, está em controle. And so we are here
so that we can bring glory to God. Então nós estamos aqui de tal forma que a gente traga glória para Deus. In 1 Peter 1:6, E 1 Pedro 1:6, he says that for a while, por enquanto, ele diz lá, short um time. período curto de tempo. It might be your whole life, but it's still a short time. Pode ser sua vida toda, mas ele está dizendo um período de tempo só. He says, if it's necessary, you have been grieved by various trials. E se for necessário, você vai estar sofrendo muitas tribulações. Now, it's under conditions of suffering that you find out what you really believe. E nessas circunstâncias de grande tribulação é que a gente vai descobrir no que você e eu cremos. So when things are good in your life, you say, praise God. Quando as coisas vão acontecendo na vida, você, louvado seja Deus. But what if you have disaster in your life? E se quando as coisas vão boas, você diz, louvado seja Deus. E quando acontece um desastre, Are you still saying praise God? você ainda está dizendo, louvado seja Deus? Recognizing that suffering is only an intensified opportunity for you to glorify the Lord. E observando então que essas aprovações são apenas uma oportunidade para você glorificar a Deus. So in 1 Peter 1:7, 1 Pedro 1:7, that the genuine element in your faith, que é aquela coisa genuína na sua fé, that's more precious than gold that perishes. é mais preciosa do que o ouro perecível. You see, under suffering, you're going to find out, do you really trust God? E durante esse sofrimento vai vir essa pergunta: você realmente confia em Deus? And it's that genuine element in your faith that is going to glorify the Lord. E aquela parcela genuína da sua fé é que vai glorificar a He said, Deus. even if it's tested by fire, Ainda se é testada por fogo, extreme suffering, uma dor, um sofrimento extremo. it is to be found to praise and honor and glory at the revelation of Jesus Christ. É esperado que a gente encontre nessa situação a glorificação de Deus e do Senhor Jesus Cristo. In chapter 2, Peter talks about undeserved suffering. E no capítulo 2 ele menciona sobre um sofrimento diferente. He says, you may have a boss who is very unfair, Talvez você tenha um chefe que não é muito legal, very harsh, muito duro, doesn't treat you well. não trata você bem. Can you relate to that? Você se vê nessa situação? Peter said, don't worry about your boss. E Pedro diz, não ligue para isso, sobre o seu chefe. Think about how can I glorify God in this situation. Pense como eu posso glorificar a Deus nessa situação. We are here to please God. Nós estamos aqui para dar prazer a Deus. And so in chapter 2, No capítulo 2, in verse 18, no verso 18, he says, servants, be submissive to your masters with all respect. servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Not only to the good and gentle, but also to the harsh. Não é só na hora do momento bom e de bom relacionamento, mas na hora do difícil. Okay. He says in verse 20, if you do good and suffer, if you take it patiently, this is commendable before God. Ele está dizendo aqui no final do versículo 20 de capítulo 2, ele diz, se sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isso é grato a Deus. You may do the right thing and you suffer because of it. Você pode até fazer a coisa certa, mas vai sofrer por isso. Don't worry about that. Não ligue para isso. Just understand we are here to glorify God. Apenas entenda que nós estamos aqui para glorificar a Deus. And in chapter 3, Capítulo 3, he talks about suffering for righteousness' sake. ele fala de sofrimento pela justiça, por causa da justiça. Sometimes we suffer just because we're Christians. Às vezes a gente sofre porque nós somos cristãos. Now, in this country at this time, we don't have a great deal of persecution. Nesse país aqui, vocês não têm grandes problemas com relação à perseguição. Here we are on a Sunday morning.
with the doors open, Aqui estamos num domingo de manhã, com as portas todas abertas, and everybody outside can hear you sing, e todo mundo aqui ao redor pode ouvir a gente cantar, praising the Lord. louvando ao Senhor. We are not afraid of the police coming in and arresting Nós, us. nós não estamos com medo da polícia entrar aqui, tirar algum de nós e levar preso. Many places in the world today, they don't have this freedom. Muitos países, lugares no mundo de hoje não têm essa liberdade. Many places today, Christians meet in secret. Muitos lugares por aí no mundo as pessoas se reúnem em secreto, lugares If you secretos. name the name of Jesus, they may cut your head off. E se eles proclamarem o nome de Jesus, eles podem ter as suas cabeças cortadas. So we don't face much persecution right now. Então nós não sofremos muitas perseguições aqui. That may change. Isso pode mudar. But at any rate, we have a solution. Mas de qualquer forma a gente tem uma solução. And Peter says, even if you should suffer for righteousness' sake, you are blessed. E Pedro está dizendo, mesmo que vocês sofram por causa da justiça, vocês são abençoados. Read it. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, é 1 Pedro 3:14, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. 1 Peter 3:14. 1 Pedro 3:14. It may be that you will suffer because of your testimony. Talvez For você Christ. sofra por causa do testemunho que você dá. In chapter 4, No capítulo 4, he talks about sharing the sufferings of Christ. ele fala dos sofrimentos por Cristo. And again, we do this that we might bring glory to God. E assim acontecendo, é para nós trazermos a glória a Deus. So in chapter 4, verse 13, Capítulo 4, verso 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. we can have peace, we can have joy in spite of the circumstance. Nós podemos ter paz, alegria, não interessando qual a circunstância, independentemente da circunstância. So in verse 19, No verso 19, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. now just above this, Peter said, be careful though you don't suffer because of personal sins, E Pedro está dizendo, cuidado, vocês não sofrem por causa de um pecado pessoal. Não é por um pecado pessoal. so in verse 15, Não, verso 15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. that would be suffering that you deserve. Esse é um sofrimento que a gente merece, se for isso aqui. He said, don't suffer because of sinful behavior. Não vai sofrer por causa de uma atitude pecaminosa. But in 4:16, Mas em 4,16, but if anyone suffers as a Christian, mas se sofrer como cristão, let him not be ashamed, não se envergonhe disso. but rather let him glorify God in this matter. Antes glorifique a Deus com esse nome. We're here to bring glory to the Lord. Nós estamos aqui para trazer glórias ao Senhor. In chapter 5, Capítulo 5, there is suffering because of satanic attack. há sofrimentos devido a ataques satânicos. So Peter writes, and in verse 5, chapter 5, 1 Pedro 5:5, Pedro escreve: he says, go ahead and read the verse. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim no trato uns com os outros, cingindo-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Now this says you are to be clothed in humility. Isso ele está dizendo que você deve estar assim, vestido com humildade. What does this mean? O que significa isso? It means I should not think more highly of myself than I should. Isso significa que eu não posso pensar muito alto a respeito de mim mesmo, que eu não deveria fazer isso?
that I am willing to put the needs of others ahead of my own preferences. Que aí eu tenho que colocar as necessidades das pessoas na frente das minhas. Seria isso? Because he said, God resists the proud, but gives grace to the humble. Porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Now, the person who is humble is the one who submits to the will of God. A pessoa que é humilde é aquela que se submete à vontade de Deus. One who recognizes God is the sovereign and in control of all things. Quando ele reconhece que Deus é o soberano e está no controle de tudo. So I am not fighting against the plan of God. E eu não estou lutando contra esses planos de Deus. I'm not angry with God because He hasn't given me more. Eu não estou bravo com Deus, irado com Deus, porque Ele não me dá mais. And oftentimes we are not humble at all. We're very proud. Mas na verdade, na maioria das vezes nós somos orgulhosos, nós não somos humildes suficientes. And we start thinking, I deserve better than this. E aí a gente começa a pensar assim, eu tenho que ter coisas melhores do que eu estou tendo. I deserve better circumstances. Eu mereço melhores circunstâncias. I deserve more things. Eu desejo ter, eu preciso ter mais coisas. And we start thinking, I don't deserve all of this misery that has come into my life. Eu não mereço essas coisas todas miseráveis que estão acontecendo ao meu redor. And when you start thinking this way, it shows that you have not humbled yourself under the mighty hand of God. E quando você começa a pensar assim, está mostrando que você não está sendo suficientemente submisso à grandeza e à soberania de Deus na sua vida. 1 Peter 5:6. 1 Pedro 5 e 6, aqui diz: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Now, humbling yourself under the hand of God means you recognize that God controls the circumstances of your life. Submetendo-se ao controle de Deus, é que Deus pode controlar a sua vida inteira. God can make you rich and famous. Deus pode fazer você rico e famoso. If He wanted to, He can do that. Se você quer, Ele pode fazer isso. But I need to humble myself under the hand of God, even if I'm poor and sick. Eu tenho que me humilhar debaixo da mão poderosa de Deus em doença ou pobreza. Humility says God can do with me whatever God wants to do. Humildade quer dizer Deus pode fazer o que Ele quiser na minha vida. And humility accepts this. E o humilde aceita isso. Arrogance A arrogância fights against it briga contra isso and promotes self. e promove o nosso modo de pensar. And the great problem we all struggle with is our desire to promote self. O nosso grande problema é que a gente briga para promover nós mesmos. Do you want grace? Você quer graça? Well, if you want grace, it says that you must humble yourself under the mighty hand of God. Se você quer graça, humilha-se sob a poderosa mão de Deus. And when he says here, mighty hand of God, it's saying God is the sovereign. E quando diz aqui a poderosa mão de Deus, está dizendo, Deus é soberano. God is not subject to any authority. Deus não está debaixo de nenhuma outra autoridade. God can do what He wants. Ele faz o que Ele quiser. And we must recognize God has this wonderful plan. E nós temos que reconhecer que Deus tem esse maravilhoso plano. And for a very brief time in this life, we have suffering. E por um pequeno tempo de nossa vida, nós vamos ter esse negócio de sofrimentos. But God is able to demonstrate His love and His grace in suffering. Mas Deus está sempre disposto a demonstrar o seu amor, a sua tranquilidade na hora do Now sofrimento. you can fight against the plan of God and create your own misery. Você pode brigar contra o plano de Deus e criar a sua própria vida miserável. That's going to go beyond the suffering that you have from living in a cursed world. Você vai criar uma situação de muito mais sofrimento que já está ao seu redor. Oftentimes we create our own misery. Às vezes a gente mesmo cria a nossa própria miséria. And there is no cure for that except to humble yourself under the hand of God. E não há outra cura para nós, exceto nos submeter à poderosa mão de Deus.
Now, another thing that Peter keeps emphasizing throughout this epistle. E existem outras coisas que então Pedro está enfatizando aqui na sua epístola. God has a plan for you that goes beyond this life. Deus tem um plano para você que vai além dessa vida aqui. I would encourage you, go home this afternoon and read 1 Peter. Eu encorajo vocês a ir para casa hoje ler o livro, a carta, 1 Pedro. It'll only take you 15 or 20 minutes. Vai gastar 15 a 20 minutos. But note how he keeps saying God has something for you in the future. Ele vai sempre estar dizendo, Deus tem alguma coisa para você no futuro. So in your suffering, look to the future. Se você sofre, olha para o futuro. Look at what God has promised to you in the future. Olha o que Deus promete para vocês no futuro. Over and over again he keeps saying, this life is brief. Ele mais e mais está dizendo, essa vida é curta. And then God has a plan to glorify you, to exalt you. E Deus tem um plano para glorificar você. In 1 Peter 5:7, Em 1 Pedro 5 e 7, one of the first Bible verses I learned when I was a child. um dos primeiros versículos que eu aprendi quando eu era criança. Very short verse. Muito curto esse versículo. Casting all your care on him Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, because he cares for you. porque ele tem cuidado de vós. This is one way that we humble ourselves under the hand of God. Essa é uma forma de você se submeter à poderosa mão de Deus. Instead of complaining, E ao invés de ficar reclamando, instead of crying, chorando, instead of getting angry with God, ficar bravo com Deus, I humble myself by taking my cares to God. eu me humilho diante de Deus e lanço as minhas ansiedades na mão de Deus. The word for care is interesting. A palavra para essa... Cares. Oops, sorry. Essa palavra que está aqui, ansiedade, na dele é care, cuidado, What's your word? ansiedade, care. Care, ansiedade, anxiety. Anxiety, yeah. What is this anxiety? O que é essa ansiedade? It's a very interesting word in the original text. É uma palavra muito interessante no texto original. Originally it meant something that divides your mind. Alguma coisa que fala que você divide a sua mente. I want peace, Eu quero paz, but I have this suffering. mas eu tenho esse sofrimento. And instead of trusting God, I'm trying to find a human solution. E ao invés de eu confiar em Deus, eu estou tentando buscar uma solução humana. And it creates this great conflict in my mind. E cria esse grande conflito na minha mente. I want peace, I have conflict. Eu quero paz, tenho conflito. I know I should trust God, but I don't think God can solve this problem. Eu sei que eu tenho que confiar em Deus, mas eu não acho que Deus vai resolver esse problema. I should do. Algumas vezes as pessoas têm problemas e aí eu pergunto, você está disposto a ver a vontade de Deus para resolver esse problema? If it will solve your problem. Se ele solucionar o seu problema, Oh yes, I will do that. eu vou fazer o que ele falar para resolver o problema. Until I show them from the Bible what God's will is. E aí eu mostro para eles o que a Bíblia diz para fazer. Well, I think I'm going to try my own plan first. Aí as pessoas respondem, eu acho que eu vou fazer o meu jeito primeiro. I can't trust God. Eu não posso confiar em Deus isso daí. That's a great problem. É um grande problema. We humble ourselves under the hand of God by casting our cares on Him. Nós nos humilhamos debaixo da mão poderosa de Deus, lançando sobre Ele toda a ansiedade. Toda. And we need to recognize God cares for us. Deus cuida de nós. But what happens often is we start thinking, if God really loved me, He wouldn't let me suffer. E às vezes vem aquele pensamento na cabeça, se Deus realmente me ama, Ele não me deixaria sofrer. If God really loved me, He wouldn't let me be sick. Se Deus realmente me amasse, Ele não deixaria eu ficar doente. If God really loved me, He would give me more money. Se Deus realmente me ama, Ele me daria mais dinheiro. If God really loved me, He'd give me a husband. Se Deus me ama, Ele me daria um marido. And we begin
to think that God doesn't care. A gente começa a pensar que parece que Deus não liga muito, But God does care. mas Deus realmente liga para isso. Do you believe that? Você crê nisso? If you do believe it, then you'll give your anxieties to Him. E se você realmente acredita nisso, então você lança a ansiedade para Ele. In verse 8, we see that we also face suffering in this world because of God's great enemy that we call Satan. E aqui no versículo 8 a gente vê nos sofrimentos que temos aqui nesse mundo, Deus fala para nós que tem um outro sofrimento que é o grande inimigo de Deus. Versículo 8. Verse 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém que possa devorar. We face a great enemy. Nós temos que enfrentar um grande inimigo, It's Satan. Satanás. He is our adversary. Ele é o nosso adversário And we have no ability to defeat him e a gente não tem nenhuma habilidade para vencê-lo, using our own mentality, usando a nossa própria mentalidade, our own resources, nossos recursos, our own strength. nossa força. We can't beat him. Nós não vamos conseguir ganhar dele. Now, first of all, Peter says you need to be thinking about this in the right way. Aí Pedro está nos alertando aqui, olha, primeiramente vocês têm que aprender a pensar como enfrentar essas That's coisas. that word sober. Aí ele usa essa palavra sóbrio, It means to be stable in your thinking. estar estável na forma de pensar. You need to have clear thinking about this, Tem que ter um pensamento bem claro a respeito disso, but that will only come from knowing the Word of God. mas isso só vem pelo conhecimento da palavra de Deus. He also says we need to be vigilant. Ele também diz que temos que ser vigilantes. In 2 Corinthians, Paul says we are not ignorant of Satan's schemes, his plans. Em Coríntios nós vamos ler que Paulo escreve que nós temos que ser cuidadosos e vigilantes com relação aos seus atos. Satan's strategies. Os atos de Satanás, né? As suas We estratégias. we need to know how does he operate. Nós temos que saber como que ele funciona. Satan is the most brilliant creature ever made by God. Satanás é um dos mais lindos criaturas feito por Deus. He is the smartest. É muito sábio, o mais sábio. And we cannot outthink him. E não pode pensar que você pense melhor que ele. And Satan is a great deceiver. E ele é um grande deceiver. Enganador. Enganador. Now, if you are deceived, Se você foi enganado, you don't know it. você nem sabe. Otherwise, you wouldn't be deceived. Aí não seria engano. And oftentimes we are deceived because Satan is so smart. E muitas vezes nós somos enganados porque Satanás é tão sabido And we think we're going in the right way, but we've been deceived. e nós estamos pensando que estamos na linha certa, mas a gente foi enganado. And the only way to avoid deception is to know the truth found in God's Word. E a única maneira para saber sobre esse engano é sabendo a palavra de Deus. Because no matter how rational something seems to us, how right, Não interessa quão certo as coisas se parecem para a gente, quão certo elas se parecem, apart from the Word of God, we can be deceived. fora da palavra de Deus, a gente pode ser desviado e enganado. Now this says that he walks about like a roaring lion. Aqui diz que ele anda em derredor como leão. Why a roaring lion? Por que é como um leão que ruge? They say that the lion who roars makes the loudest sound that any creature can produce. Eles dizem que um rugir de um leão é mais alto do que qualquer outra criatura pode produzir. Very, very loud. Muito alto. Now, oftentimes when the lion roars, Muitas vezes quando o leão ruge, the animals around just freeze. os animais ao redor ficam todos com medo. They are so afraid that they can't move. Eles nem ficam congelados, nem se movem. Then a lion can just walk up and kill it. Aí o leão pode chegar lá e pegar um deles. Oftentimes the devil roars
and we become so frightened that we can't move. E muitas vezes acontece conosco, e Satanás grita tão forte, ruge tão forte, que a gente não pode nem se mover. And we stop thinking, A gente para de pensar, we stop looking to God for the paramos de olhar para Deus, and we become defeated in our spiritual lives e a gente acaba sendo enganado na nossa vida espiritual. because the devil has roared. Porque o Satanás, o nosso inimigo, gritou alto, rugiu alto. He may threaten you in some way. Ele te amedrontou, ele te amedrontou. He may tempt you in some way. Ele tentou você de alguma forma, But it says his objective is to devour you. mas o objetivo dele é devorar você. He wants you to be ineffective in your spiritual life. Ele quer que você seja ineficaz na sua vida espiritual. Now, what is the solution to suffering that comes from satanic attack? Qual é então a solução para esses sofrimentos que vêm de ataques satânicos? Oh, if you turn on your television, Se você liga a sua televisão, you can see all sorts of nonsense. você vai ver um monte de coisa que não tem nenhum sentido. You'll see some man who's wrestling with the devil, Você vai ver um homem lá brigando e se movimentando contra o demônio. and he's rolling around. E vai, roda para cá e roda para And lá. he says, I'm going to pick up the devil and I'm going to cast Eu vou him pegar down. o demônio e vou jogar ele no chão e expulsá-lo They daqui. say, I'm going to bind the strong man. Eu vou amarrar o Satanás, eu vou amarrar o demônio. Or they become very insulting. They, Satan, get over in the corner and E stay vai lá there. e chuta o cara lá e diz que está expulsando o tal demônio. Or they will say, I cast you down. Eu te expulso de vez daqui. Get into the pit. Vai pro mar, pro lago de fogo, né? Vai pro lago de fogo. Vai pro inferno. I don't think they do a good job Eu não acho que eles fazem um bom trabalho nisso. because they have to bind him again tomorrow night. É que eles têm que fazer isso tudo de novo amanhã, no outro culto. This is all nonsense. Isso não tem nenhum sentido. We are not told to wrestle against the Nós devil. não foi dito na palavra de Deus que a gente tem que brigar com We are Satanás not assim. told to bind him Nós não fomos para entrar na dele, or to cast him into the pit. jogar ele no fundo do poço do inferno. Não foi dito para nós. We are told to resist him. Só foi dito resista. Okay? We don't go attack him. Nós não vamos atacá-lo. We resist him. Nós resistimos. Well, how do you do that? Como você faz isso? He says, steadfast in the faith. Resistir firmes na fé. Ah, Bom. that means I know the Word of God Isso significa que eu sei a palavra de Deus. and I am confident in the Word of God. Estou confiante na palavra de Deus. And I'm going to rest in the Word of Eu God. vou me confiar totalmente na I'm palavra de going Deus. to obey the Word of Vou God. obedecer a palavra de Deus. And that's how I have victory. E é assim que eu vou ter vitória. And you see, again, this is humbling yourself under God. E isso é se humilhar debaixo de It's Deus, by casting your cares on Him. lançando toda a ansiedade sobre Ele. So I'm to resist the devil by maintaining my faith in the Word of God. Eu tenho que resistir ao diabo, mantendo essa minha proximidade de Deus e me submetendo a Deus. Now, Paul says we are not ignorant of his strategies. Paulo diz que nós não somos ignorantes a respeito das suas estratégias do diabo, Which means we know what they are. o que significa que nós sabemos quais são. Do you know what they are? Você sabe quais são? Have you gone to the Word of God to study this? Já foi na palavra de Deus para estudá-las? We are not to be ignorant. Não é para sermos ignorantes. And you can't be steadfast in the faith if you haven't gone to the Word of God. Você não pode resisti-lo na fé se você não sabe a palavra de Deus. Now he says, the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada no mundo. You have suffering, it's not unique. Você tem sofrimentos? Você não é o único. There are others who have suffered in the same ways. Há outros que sofrem da mesma maneira. And God has called us to experience suffering for a while. E Deus nos chama para sofrermos um pouco desses sofrimentos por um período de tempo.
And one thing we ought to recognize is that others have faced the same sufferings, and they've done so in a way that has glorified God. E os outros sofrem também de certa forma, mas eles entregam-se a Deus dessa forma e glorificam a Deus. And I want you to write down this promise if you don't already know it. E eu queria que você anotasse essa promessa, se você já não a sabe de cor. 1 Corinthians 10:13. 1 Coríntios 10 e 13. You know this verse? Here. Então, 10 e 13. Posso ler aqui? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Now, if you do not have this verse in your memory, Se você não tem esse versículo ainda memorizado, I encourage you to go home and memorize it. eu encorajo você, vai para casa e memoriza esse versículo. It's a great promise from God. É uma grande promessa de Deus. Now, is your word temptation here or test? Test. Test? Tentados. Okay. Test. Okay, the word test here, sometimes it means a temptation, sometimes it's a test. Tentação is a temptation. Sobreveio tentação, this is test. It's the same word in the Greek text. É a mesma palavra, tentação ou tentados, no original do grego. Either way, De qualquer forma, the promise is the same. a promessa é a mesma. God will never allow you to be tempted beyond your capacity. Deus não vai permitir você ser tentado além da sua capacidade. You cannot truthfully say, oh, the temptation was too great. Você não pode chegar e dizer, a tentação foi muito grande, muito além. God will never allow you to be tempted beyond your capacity. Deus não vai permitir que você seja tentado além da sua capacidade, nunca. The same thing is true for a test. A mesma coisa para um teste. What's the difference between the test and the temptation? Qual que é a diferença entre um teste e uma tentação? Well, the temptation is trying to get you to violate some commandment of God's word. Uma tentação é aquilo que está tentando fazendo você caminhar numa direção que vai violar um mandamento de Deus. So the Bible says, do not steal. Deus fala, na Bíblia diz, não roube, não And you roubarás. see something that you want. E aí você vê alguma coisa que você quer. You say, oh, I like that. E aí eu guardo. You're Roubo. tempted. Você foi tentado. You're tempted to violate God's word. Foi tentado a violar a palavra de Deus. We understand that kind of temptation. Nós entendemos esse tipo de tentação. Now, the test is a difficulty that you have in life. Agora o teste, eu vou chamar de teste, que é bem parecido, mas eu acho que teste é uma coisa difícil na vida. It's just a test. You're going to trust God or not. Você tem que confiar em Deus, é apenas um teste. For example, the children of Israel were out in the desert. The people? The children of Israel. Children. O povo de Israel foram lá para o deserto. Now, God had performed great miracles in Egypt. E Deus fez muitos milagres naquele caminho, saindo do Egito. He had led them across the Red Sea. Passaram eles pelo Mar Vermelho. He had destroyed the Egyptian army. E destruiu todo o exército dos And egípcios. God, by the pillar of cloud and the pillar of fire, led them into the desert. E através daquela coluna de fogo e coluna de nuvem, liderou-os pelo deserto. And they were exactly in the place that God had led E them. eles chegaram exatamente no ponto onde Deus queria que eles chegassem. But they had no water. Mas eles não tinham água. That's a test. É um teste. They have to have water to live. Eles têm que ter água para viver. No water. Não tem água. The test, are you going to trust God to supply your needs? Você vai confiar em Deus que vai suprir as necessidades? They've already seen great miracles. Eles já viram um monte de milagres. Are you going to trust God? Você vai confiar em Deus agora? But they didn't. Mas eles não confiaram.
Oh, it would have been better if we had died in Egypt. Ah, seria bom se a gente tivesse morrido todo mundo lá no Egito. Things were better before we started following the Lord. As coisas eram muito melhores antes que a gente seguia ao Senhor. I mean, maybe you'll come to a place in your life and you have no water. Às vezes você chega num ponto da sua vida onde você não tem mais água. It's just a test. Apenas um teste. Can God solve your problem? Deus pode resolver esse problema? Does God care about you? Deus tem cuidado disso? Are you going to trust Him? Vai confiar nele? And when you exercise your faith, E this quando, glorifies God. e quando você exercita então essa fé, isso glorifica a Deus. It's just a test. É um teste, apenas um teste. And we have tests every day. E nós temos testes todos os dias. Sometimes a big test. Às vezes um grande teste, às vezes um pequeno teste. But the promise here is that God will never allow you to be tested beyond your capacity. Mas o ponto aqui é Deus nunca vai permitir você ser tentado, testado além da sua capacidade. Now let us say you are strong as a believer. Vamos dizer que você é bastante forte como um cristão. And you are able to pick up 100 kilos. E você pode pegar 100 quilos. That's your capacity. A sua capacidade. God will not ask you to pick up 101, Deus não vai permitir que você pegue 101. maybe 50, Talvez 50, 75, 75 and sometimes maybe even 100, e às vezes 100. but not 101. Mas a 101 não. God will not allow you to be tested beyond what you are able. Deus não vai permitir você ser testado ou tentado além da sua capacidade. But with that test, Mas com aquele teste, He will also make the way of escape ele sempre vai trazer um meio de escapar dali. so that you may be able to bear it. So that you may be able to bear it. Onde está? Suportar. Ele vai arrumar um meio de você suportar a questão. Notice God doesn't say here, I'm not going to let you suffer. Não é que Deus está dizendo assim, eu não vou deixar você This is not sofrer. even a promise that He will take away the E suffering, também não é uma promessa que fala assim, eu vou tirar de vocês os sofrimentos. Não é isso. but He will provide for you what is necessary so that you can stand up under the suffering. Ele vai providenciar que a gente pode ficar firme durante os sofrimentos. There's a way of escape. Então vai ter uma maneira, uma saída de And escapar. that's to use the grace of God to glorify Him in that difficulty. Isso é usar a graça de Deus para glorificar a Ele. You can bear it. Você pode suportar. And you cannot honestly say, oh, this is too much for me, it's too heavy. Honestamente, você não pode dizer isso é muito pesado para mim, é muito para mim, não vai dar. If you say that, you don't understand what God has provided for you. Se você diz isso, você ainda não entendeu o que Deus prometeu para nós. And oftentimes in our prayers, we're saying, oh God, take it away, take it away. E muitas vezes nas nossas orações a gente fala, Senhor, tira isso, tira isso. When we ought to be asking God to give us the strength to carry it. Quando deveria ser, Deus, me dá forças para eu suportar isso. Oh Father, give me what I need so that I can stand up under this suffering and bring you glory. Deus, me dá forças para eu ficar firme nesse sofrimento que eu estou tendo, para que eu glorifique o Teu nome. So we're not asking to take away the weight, we're asking for additional strength. Não estou pedindo, Senhor, para o Senhor tirar o peso, mas eu estou pedindo força adicional para eu suportar a situação. In 1 Peter chapter 5, 1 Pedro 5, verse 10. no versículo 10. Go ahead. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. The God of all grace. O Deus de toda glória. What is grace? O que é graça? It's what God gives to me that I do not deserve. É o que Deus me dá e eu não mereço nada. And you have never deserved any good thing from God. E você não merece nunca nada, coisas boas que vêm de Deus. Nós não merecemos nada. Never. Nunca. God doesn't owe you anything. Deus não nos deve nada.
And you shouldn't ever say, well, God should give me this or Você that. nunca deveria dizer isso. Deus deveria me dar isso ou aquilo. It's grace. É graça. I don't deserve it. Eu não mereço. And God is the source of all grace. Deus é a fonte de toda a graça. Now this says he has called us to his eternal glory by Christ Jesus. E ele diz aqui que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória. God has a plan for you beyond this life. Deus tem um plano para você além dessa vida. And it's a glorious plan. E é um plano glorioso. We're going to share the glory of God forever and ever. Nós vamos experimentar e compartilhar a glória do Senhor para sempre e sempre. And we need to keep that in mind. A gente tem que manter isso em mente. This life is very brief. Essa vida é muito curta. And he says, after you have suffered a while. É por um pouco de tempo, depois de ter sofrido por um pouco. A short time. Um período curto de tempo. Now, we're all going to face some degree of suffering in this life. Nós todos vamos sofrer um certo número ter um número de sofrimentos nessa vida, todos nós. Some more than others. Alguns mais, outros menos, That's God's business. mas é negócio de Deus, não My é meu. business is to glorify God in whatever situation he puts A me. minha responsabilidade é glorificar Deus em qualquer situação. And so he says, after you have suffered a little while, Então ele fala, depois de vocês sofrerem por um pouco de tempo, it says he will perfect, establish, strengthen, and settle you. Ele há de aperfeiçoar, firmar e fortificar. So we have 4 words here. Temos 4 palavras aqui. First of all, the word to perfect. A primeira palavra é perfect. Whatever you're. Yeah, whatever is there. Aperfeiçoar. A primeira palavra, aperfeiçoar. It means to prepare you for a purpose. Significa preparar você para um It propósito. means to put you into a condition that you can function properly. É colocar você numa condição que você pode funcionar apropriadamente. The next word, establish. Firmar. A próxima palavra é firmar. Yeah, this is a word that means to set something firmly in place. É uma palavra que diz colocar alguma coisa bem sólida em algum lugar. To support something. Para suportar alguma coisa em cima. Or to cause something to be inwardly firm. Ou também no sentido de colocar alguma coisa interna para se sentir firme. And so Firmar. God can stabilize you. Deus pode estabilizar você, And then we have the word to strengthen. fortificar. Terceira palavra, fortificar. It does mean to make strong. Isso does or doesn't? It does. Significa fazê-lo mais forte. And our spiritual strength comes from the Lord. E a nossa força espiritual vem do Senhor. It comes from His Word, Vem da sua palavra, not from human determination. não de uma determinação humana. We have to rely on His grace. We have to humble ourselves. Nós temos que confiar na sua graça e nos submeter a Ele. And He will strengthen us, E aí Ele vai inner nos man, fortalecer o nosso homem interior by His Spirit pelo seu Espírito and by His Word. e pela sua palavra. And then the last word here is He will settle you. A última palavra é fundamentar. This is a word that means to lay a foundation. É uma palavra que fala de colocar os fundamentos, as fundações. Or to provide a stable foundation for something. Ou estabilizar a fundação. So that there will be a secure base for your spiritual Então life. vai ter uma base segura para a sua vida espiritual. Now, Peter has piled up a list of words here Pedro vai falando um monte de palavras aqui, vai fazendo uma lista de palavras to para isso. reinforce a single idea. Para reforçar uma ideia central. God has a purpose Deus tem um propósito in your suffering, no seu sofrimento. a purpose that includes this life Um propósito que inclui essa vida as well as the life to come. e a vida no porvir. And so to Him be glory and dominion forever and ever. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
We can read a benediction like that and we don't think too much about it. Às vezes a gente lê esse versículo como se fosse um término de reunião e não pensa muito a respeito do que você leu aqui. But God has the power, He has the ability to help us endure whatever suffering. Deus tem o poder e a habilidade para nos fazer passar por esses sofrimentos. And we have here the statement about God's sufficiency. E nós temos então revelado aqui sobre a suficiência de Deus. He has the glory. Ele tem a glória, He has the dominion forever and ever. ele tem o domínio para sempre e sempre. The question is, are we willing to humble ourselves under the hand of God? A pergunta é: nós temos humilhado debaixo das mãos poderosas de Deus? You can have great blessing in life, Você pode ter muitas bênçãos na vida, even under conditions of great suffering. mesmo nas situações de grandes sofrimentos. But you have to remember why you are here. Mas você tem que se lembrar sempre por que estamos aqui. What is your goal in life? Qual é a sua meta na vida? If you had to write it down right now, what would you put? This is my goal in life. Se você tiver que escrever aí agora, qual é a minha meta na vida? Você escreveria o quê? Well, the Apostle Paul told us what our goal is. O apóstolo Paulo disse para nós qual é a nossa meta aqui na vida. 2 Corinthians chapter 5, 2 Coríntios 5 verse 9. e versículo 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. This is our aim. This is our goal. E essa é a nossa meta, é isso que nós estamos buscando. What is the goal? Qual é a meta? To be well pleasing to Him. Para sermos agradáveis a Ele. Is that your goal in life? É isso a sua meta na vida? See, whatever your situation, Em qualquer que seja a situação, you may be suffering right now because of people. você talvez possa estar sofrendo agora devido a pessoas. Someone is bringing suffering into your life. Algumas pessoas estão trazendo sofrimentos para a sua vida. Your husband, your wife, Seu marido, sua esposa, your children, suas crianças, seus your filhos, boss, seu your chefe, neighbor. seus vizinhos. What's your goal? Qual é a sua meta? Is it to please God in this circumstance? É para agradar a Deus nessas circunstâncias. You may be suffering physically. Talvez você esteja sofrendo fisicamente. You've got some sickness. Tem alguma doença You pray for healing. e você ora para sarar isso. Why? Por quê? Why do you want healing? Por que você quer sarar? What's your motivation? Qual é a sua motivação? So that you feel good? Que você se sinta bem? Not really a worthy motive. Not a worthy motive. Não é a palavra desmotivação. But rather, if I begin to pray, take away the suffering, Quando eu oro, tira ao sofrimento, so that you, eu vou glorificar o seu nome, I will vou tell louvar. everyone of your grace and your goodness. Eu vou dizer para todo mundo da sua graça e da sua bondade. I will proclaim your mercy. Eu vou proclamar a sua misericórdia. I want God to be glorified. Eu quero que o Senhor seja glorificado. That's why the Apostle Paul in Philippians chapter 1, verse 20, É assim que Paulo fala em Filipenses capítulo 1 e versículo 20. he said, whether by life or by death, Assim que pela vida ou pela morte, Christ will be magnified in my body. Cristo será magnificado no meu corpo. Okay, in sickness and in health, Na doença ou na saúde, I want God to be glorified. eu quero que Deus seja glorificado. And if my aim is to be well pleasing to God, E se o meu desejo e busca é de glorificar a Deus, that just changes my whole focus in life. e isso muda totalmente o meu foco na vida. We all have problems. Nós todos temos problemas. We all have suffering. Todos temos sofrimentos. God is the sovereign
over these things. Deus é soberano sobre todas essas coisas. So I may suffer because of the government, Eu talvez sofra devido ao governo, because of the weather, por causa do tempo que está por aí. because of a lot of things. Há muitas coisas. But whatever I'm facing in life, Mas qualquer que seja a coisa que eu esteja passando na vida, whatever my circumstance, qualquer que seja as minhas circunstâncias, there are others who have gone through the same kind of suffering, existem outros que já passaram pelos mesmos sofrimentos and they brought great glory to God. e trouxeram grandes glórias a Deus. And we are to do the same E thing. nós temos que fazer a mesma coisa. So humble yourselves under the mighty hand of God. Quer dizer, humilhe-se diante da mão, debaixo da mão poderosa de Deus. Humble yourselves under God's mighty hand by casting your cares on Him. Lança toda a sua ansiedade diante de Deus, se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. Remembering God has a plan for your life Lembrando que Deus tem um plano para a sua vida and for your eternity. e para a sua eternidade. So you're going to go out and you're going to face some circumstance of suffering. Você vai sair daqui lá fora e vai enfrentar algumas circunstâncias lá fora. That's guaranteed. E é garantido que vai acontecer. What are you going to do O about que it? você vai fazer a respeito? May the Holy Spirit bring this message to your mind, Que o Senhor, o Espírito traga essa mensagem na sua mente. and may you ask, how can I be pleasing to the Lord E aí você faz a pergunta, como que eu posso ser agradável a Right Deus? now. Agora, in this circumstance? nessa circunstância que você está. How can I glorify God? Como que eu posso glorificar a Deus? Well, may the Lord show you how to apply the Word of God to your experience. E Deus vai mostrar para você como que usar, nesse momento, a palavra de Deus para você glorificar a Deus. Amen. Amém.